O Xbox pode destruir a rede da indústria com o Game Pass, diz o fundador da Arcane. Será que esse fundador da Arcane ainda trabalha lá? Acho difícil, né? Para dar um pitaco desses aqui criticando o Game Pass, a Microsoft hoje é dona da Arcane, provavelmente ele não trabalha mais lá na empresa, já deve ter saído há um bom tempo, mas vamos ver qual é que é dessa matéria aqui, belezinha, galera? Após os cortes anunciados pela Microsoft na divisão de Xbox, opiniões e teorias sobre a situação se espalham. Nessas horas, todo mundo quer ser conhecedor da indústria, todo mundo quer ser executivo de sucesso, né? Todo mundo quer ser do ramo. Aparentemente, a acusação contra o Game Pass de ser um elemento danoso para a indústria dos videogames volta à moda. Neste caso, reiterada por Rafael Colantonio, fundador da Arcane Studios e agora na Wolfenstein Studios. Então ele não trabalha mais na Arcane como a gente suspeitava. A questão foi levantada novamente para explicar os resultados do Xbox que teriam levado aos enormes cortes desejados pela Microsoft, porque ninguém está falando sobre o elefante na sala, ele pergunta. Cough, cough, Game Pass. Estranho esse texto, né? Escreveu Colantonio, encontrando também o apoio de Michael Dusk, chefe de publicações da Lion Studio, que é sempre muito ativa nas redes sociais. Como um veterano da indústria que ajudou a criar títulos como Arcane Fatalities, Dark Mansions of Myth and Magic, Dishonored e Prey, a visão de Colantonio é certamente interessante, embora talvez não leve muito em conta a situação atual do mercado. Abre aspas para o que ele falou. Acho que o Game Pass é um modelo insustentável que vem prejudicando a indústria há uma década. Apoiado por verbas inesgotáveis da Microsoft, mas em algum momento terá que encarar a realidade. Não acho que o Game Pass possa coexistir com outros modelos. Ele destruirá todo o resto ou terá que desistir do Xbox Game Pass Ultimate, diz ele, né? Michael Dulce, da Larian Studios, também respondeu a essa visão, argumentando que o dano às vendas potenciais é claro que confiar em dinheiro infinito não pode ser um elemento confiável a longo prazo. Embora esse ponto de vista seja compartilhado em muitos aspectos, a questão pode ser mais complexa do ponto de vista do desenvolvedor. Colocando um jogo no Game Pass pressupõe receber uma quantia de dinheiro suficiente para cobrir quaisquer vendas perdidas e fornecer uma base econômica capaz de fornecer uma certa segurança. Exatamente. Por que eles estão reclamando do Game Pass? Se o Game Pass, se os jogos colocados no Game Pass, os estúdios, os desenvolvedores, eles recebem uma boa quantia para cobrir, né, possíveis não vendas desse jogo por estarem no Game Pass. E o Game Pass é um serviço da Microsoft único, né? A PlayStation Plus não segue o modelo de colocar jogos Day One lá. Também não tem a EA Play também não segue esse modelo. A Ubisoft segue esse serviço, né? Curiosamente, a Microsoft e a Ubisoft, que tem jogos por serviço Day One nos seus serviços próprios, são as empresas que nos últimos anos mais entregou jogos AAAs, né? E para vocês terem uma noção, e para esses caras o Game Pass é o destruidor da indústria, mas as empresas que colocam jogos em seus serviços de assinatura, como a Microsoft com Game Pass e a Ubisoft com a Ubi+, no dia do lançamento, são as empresas, acho que mais investem, né, em jogos AAAs, né? Vai meio de contramão com o que esses dois cidadãos estão falando, não é mesmo? E tem que se entender também se eles fazem jogos AAA, se eles fazem jogos menores, se acaso eles produzirem um jogo indie, se eles vão precisar do Game Pass, do espaço do Game Pass
para fazer a divulgação deste game, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tá muito mais para um reiterismo sádico do que propriamente em uma opinião baseado em fatos concretos. Mas vamos continuar aqui a matéria. Além disso, como não é um modelo exclusivo, isso não impede que você ganhe dinheiro de outras fontes. Os jogos do Game Pass ainda podem ser comprados tanto no Xbox quanto em outras plataformas. Exatamente, o Game Pass ele não é obrigatório e você tem também a opção de comprar o jogo caso você não queira jogar este jogo no Game Pass. Vamos continuar. E a recente abertura de jogos da Microsoft para outros consoles deve ajudar a equilibrar a questão das receitas. É preciso dizer que se o modelo tivesse ser consolidado de forma irreversível, a situação preocupante de engolir todo o sistema teria ocorrido. Mas não parece que esse risco seja provável no momento. De qualquer forma, a perspectiva de colatônio certamente atinge um possível elemento crítico na estratégia da Xbox, que pode ter contribuído para o enxugamento da divisão, a menos que isso deva, né, em grande parte ao desejo de impulsionar o setor de IA com novos enormes investimentos, né? Também é interessante que tanto Colatônio quanto Dulce concordam que o modelo de assinatura pode ser sustentável ser direcionado a jogos mais antigos, de modo que permite o relacionamento de títulos que já passaram por um primeiro ciclo de vida no mercado padrão. Ou seja, eles estão compactuando mais com a PlayStation Plus, né? E com a EA Play, desculpem, que colocam jogos nos seus catálogos depois que esses jogos tiveram aí aquele pico de vendas, né? Aquele hype das vendas iniciais como jogos de lançamento, vendendo-se ao preço de valor cheio. Quando esse pico de vendas, né, do lançamento diminuir e passar o hype com os meses, né, que se passaram, aí sim eles entendem que o jogo deve ser colocado no catálogo. Caso contrário, não deva ser colocado no catálogo. Ou seja, eles estão indo, né, contra uma opção que o jogador tem de não pagar R$400 em jogos AAA hoje, né? Para eles ter um serviço como Game Pass ou a Ubisoft+, e o jogador ter a opção de comprar o jogo por R$400 e ao invés de comprar o jogo por R$400 e jogá-lo no serviço de assinatura, para eles isso não é bom. Eles não querem opção para o jogador, eles querem que o jogo performe bem em vendas e depois aí seja colocado no serviço de catálogo de assinatura, né? Mas eu entendo que a partir do momento que a gente tem no mercado um Game Pass e um serviço como a Ubisoft+, ser assinante da PlayStation Plus e, por exemplo, da EA Play não faz muito sentido, né? Porque se a Microsoft e a Ubisoft colocam seus jogos no catálogo Day One, por que a Sony e a Electronic Arts não podem fazer, né? A gente quer sempre a concorrência, ela é importante para isso, ó. Ó, Sony, a Microsoft com Game Pass tem os jogos lá Day One, principalmente os jogos First Party da casa, e vocês aqui praticamente cobram o mesmo valor e às vezes muito mais caro na assinatura, e a gente não tem um benefício como este, né? Então eu vou estar optando ali pelo Game Pass ao invés da PlayStation Plus ou a EA Play. É mais ou menos nesse segmento que a minha ideia bate. Então eu discordo aqui desses dois desenvolvedores que não querem competição, que não querem opção. Eles querem o modelo fardado ao fracasso, que é o modelo padrão aí geração PS3, PS4, PS2, Xbox 360, Xbox One, que é ficar comprando jogos por 350 a R$400 o tempo todo e só beneficiando aí os estúdios e as empresas first parties, né? E o consumidor que não tem condições de gastar R$350, R$400 no jogo, que se dane para jogar, espera o jogo ficar em promoção aí para estar sendo comprado 2, 3 anos depois, né?
Essa é a mentalidade desses dois desenvolvedores, por isso eu não apoio essa decisão deles de que o Game Pass é o responsável pelas demissões da Microsoft, no fechamento do estúdio e o enxugamento aí de contas da divisão Microsoft, que atingiu um pequeno percentual da divisão de jogos, né? Não é como todo mundo está tentando passar que 9.000 funcionários da divisão de games foi mandado embora, isso não é verdade. A divisão de games foi afetada, teve sim, infelizmente, o cancelamento de 2 jogos que eram promissores, porém faz parte aí de uma transição financeira da Microsoft, que apesar dos 2 jogos terem sido adiados, já entregou mais de 10 first parties este ano e vai entregar muito mais a partir de 2026, ou seja, ela entrega muito mais que cancela. Portanto, o cancelamento nunca é bom, fechamento de estúdio nunca é bom. Lembrando que a Microsoft ela fechou uma The Initiative, mas ela tem mais de 20 estúdios aí produzindo jogos, né? Então vamos aguardar o futuro. O Game Pass, ao meu entender, o Game Pass, se não fosse sustentável, a Microsoft, se não tivesse terminado com o Game Pass, pelo menos já teria tirado os seus jogos Day One do catálogo. Então essa narrativa que o Game Pass destrói a indústria, que o Game Pass está falindo o Xbox, ao meu entender, é uma narrativa mentirosa também, porque nenhuma empresa investe dinheiro para perder, né? E lembrando que investimentos são a longo prazo. Grandes empresas como a Microsoft, elas não visam o lucro imediato, e sim um lucro futuro, não é mesmo, galerinha? Então, serviços como o Game Pass, compras de estúdios, e etc, é para se ver ali o retorno financeiro mais lá na frente. É assim que funciona a indústria de jogos. Então, ao meu entender, o Xbox Game Pass não destrói a indústria coisa nenhuma, e o ex-fundador aí da Arcane está fazendo apenas o hater contra o Xbox, por ser um hater ali, aparentemente tem um fiéis sonistinha pelo jeito, e tá hateando o Game Pass por hatear, mas o Game Pass é um serviço incrível e vale a sua assinatura sim, belezinha, galera? Deixando o seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal, que é muito importante para a gente atingir a meta aí de 500 inscritos, beleza?